Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vou tomar aqui o meu leitinho, fazer aí uma misturinha com o meu suplemento. Não sou muito de tomar leite, mas tem hora que dá vontade, né? Colocar um chocolatinho e vou tomar meu leitinho aqui rapidinho. Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô começando aqui tomando meu cafezinho. Tô comendo pão, gente. Eu gosto muito de pão. Tô evitando, né, um pouco a farinha branca, mas pão é muito gostosinho, né? Principalmente assim logo pela manhã. Aí vocês viram que eu fiz um leitinho. Também não sou muito de tomar leite, mas tem dia que dá vontade. Aí eu coloquei um pouquinho de suplemento. Não tô fazendo propaganda de nada que apareceu aqui não, viu? Então só mesmo tomando meu cafezinho. Gente, eu gostei tanto do vídeo que eu fiz batendo papo com vocês ontem, que eu vou fazer outro hoje. O pessoal gostou, algumas pessoas me fizeram umas perguntas e eu vou responder hoje, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, fica aqui comigo até o final. Não esquece, gente, deixa o like. Quem não tá inscrito, se inscreve no canal, deixa suas perguntas, deixa seus agradecimentos, suas mensagens, eu leio todas, tá bom? Eu gosto muito. E vamos bater um papo bem legal hoje também? A louça tá grande hoje, gente, acho que tá maior que ontem, mas vamos lá, eu vou conseguir vencê-la. Tá aqui já, gente, o casal aqui, ó, me acompanhando nos meus afazeres, né? Onde eu vou, eles vão atrás. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia para todas que estão aí nas suas casas, fazendo seus trabalhos, outros estão fora mesmo, vai assistir esse vídeo em outra ocasião. Quero desejar para vocês um ótimo, maravilhoso dia, uma terça-feira magnífica. Pessoal, eu recebi algumas perguntinhas e eu queria responder, de repente mais alguém queira saber. Teve uma inscrita que me perguntou sobre os meus pais. Eu queria falar sobre eles. O meu pai, eu perdi quando eu tinha 9 anos de idade. Eu era uma criança. Meu pai era muito novinho. Meu pai tinha... Quando ele faleceu por acidente. Ele foi atropelado. Ele tinha 30 anos. E a minha mãe, com 28 anos, ficou viúva. Com 28 anos. Eu tinha 9 anos de idade. E assim, não foi fácil. Não foi fácil. Eu sei que muitas aí também cresceu sem a figura paterna. A gente sabe o quanto faz falta. E o meu pai fez muita falta. Porque o meu pai, fora de brincadeira, gente, pra mim ele foi assim, o melhor pai do mundo. Sabe? Um homem que se preocupava com a família. Um homem que fazia de tudo pela família. Pra vocês terem uma ideia, o meu pai chegava a fazer de finais de semana que ele estava em casa. Ele colocava eu e a minha mãe sentada no degrauzinho da casa que a gente morava, e ele fazia os nossos pés. Vocês acreditam nisso? Ele cortava as nossas unhas. Ele não passava esmalte, né? Mas ele cortava as nossas unhas, ele lixava, ele limpava, ele fazia tipo um escalda-pés mesmo. Olha a nobreza desse homem fazendo um ato desse. A gente sabe que lavar os pés da outra pessoa é um ato de honra, né? E meu pai fazia isso mesmo sem saber. E, gente, quando acontecia isso, eu era criança, eu não dava muita importância, mas hoje eu nunca soube de uma história dessa, de um pai que fazia isso com a esposa e com a filha. Eu era filha única, porque é uma longa história, a história da minha família. Quando eu tenho um irmão de 1 ano de diferença de mim. Hoje eu tenho 49 anos e esse irmão tem 48. Esse irmão, pessoal, começaram a cortar grama agora aqui na frente de casa. Não sei se vai atrapalhar muito esse barulho, eu peço desculpa pra vocês. Vou colocar o volume da minha voz no máximo na edição pra não atrapalhar o que nós estamos conversando. Mas, como eu tava falando, eu tenho um irmão de 1 ano de diferença que foi roubado do hospital. Ele nasceu, eu tinha 1 aninho.
Ele precisou ficar no hospital por conta, disseram que foi uma desidratação. E naquele tempo, minha mãe, meu pai, a gente era muito humilde. Mas muito mesmo, nível hard mesmo de humildade. Morávamos... eu vou esperar passar esse barulho, gente. Depois a gente volta a conversar. Vou dar uma pausinha. Voltei. Eles não terminaram, mas eu fui lá e fechei a porta da frente, que é vidro, e aí dá uma abafada, né? Mas enfim, me ser rápida nessa história do meu irmão. Ele foi raptado do hospital, pelo que a gente sabe, por uma pessoa muito influente na época na cidade. Uma mulher fazendeira, cheia da grana, que comprou até os médicos e a polícia. Infelizmente, gente, se existe isso hoje, imagina naquele tempo, né? Há quase 50 anos atrás, onde o dinheiro falava muito mais alto. E isso é comprovado porque um pouco antes de acontecer isso, essa mulher chegou pra minha mãe, sabendo que minha mãe tinha já um bebê de 1 ano, que era eu, e falou pra minha mãe se a minha mãe não queria dar o meu irmão pra ela. E minha mãe falou: não, meu filho não é cachorro que se dá, é meu filho. Só que aí eles armaram, sabe, pra minha mãe. Eles falaram que era pra minha mãe ir pra casa buscar roupinhas pro bebê, que o bebê ia ter alta. E a minha mãe foi. E quando a minha mãe voltou, eles falaram que o bebê caiu do berço e que o bebê tinha morrido e eles já tinham enterrado. Olha que doideira. Meu pai ficou maluco na época. Meu pai queria explicação. A polícia veio contra meu pai e falou que se meu pai não deixasse quieto isso, meu pai ia ser preso. Mas o meu pai não desistiu. Meu pai pegava os irmãos dele e saía com um carrinho que eles tinham na época, cidade em cidade. Aconteceu isso numa cidade muito pequenininha. Eu não vou falar o nome aqui, mas é uma cidade muito pequena, vizinha pequenininha. Enfim, meu pai morreu com 30 anos sem achar o filho. E eu vou falar uma coisa mais séria pra vocês. Eu desconfio que o meu pai foi morto propositalmente, porque meu pai foi atropelado. Por que eu falo isso? Porque um pouco antes, uns 3 meses antes da morte do meu pai tinha colocado um advogado, tinha conhecido isso na década de 82, 83. Meu pai colocou um advogado, amigo dele, para investigar o caso. E eles foram na cidade, no cartório da cidade, e viram muitas irregularidades. Viram que o nome do meu irmão não estava como óbito, não tinha atestado de óbito. E depois eles voltaram e viram que foi colocado às pressas. Então estava nesse trâmite de investigação. Meu pai morreu bem nesse meio. E a minha mãe não teve, não digo estrutura, mas cabeça, muito nova, 28 anos, para prosseguir. E foi até bom que ela não conseguiu, porque talvez ela também teria morrido. E o meu pai, um pouco antes de morrer, o meu pai relatou para minha mãe que um carro muito chique estava seguindo ele várias vezes quando ele ia pro trabalho. Meu pai era mecânico e ia trabalhar de bike, de bicicleta. E ele falou que uma mulher muito chique seguia ele. E eles achavam que era paquera, né? E hoje eu vejo que não. A pessoa estava sondando os passos do meu pai para ver o momento certo de agir, né? Para não levantar suspeitas. E meu pai foi morto um domingo, quando a gente voltava da casa da minha avó, que era de costume todo domingo almoçar na casa da avó, da mãe dele, em outra cidade, uma cidade vizinha. Lá juntava todos os netos, todos os tios, a família toda, era uma bênção. E no domingo de tardezinha a gente vinha embora. E naquele dia, meu pai veio, guardou o carro dele na garagem e percebeu que o meu tio, que estava logo atrás da gente, não chegava o outro carro, que era um carro velho, talvez tinha dado problema no caminho. Aí meu pai pegou a bicicleta e foi de bicicleta atrás e conseguiu achar o meu tio. Só que quando ele tava com o meu tio andando na beira da pista, assim, que é um lugar que hoje é bem cheio de casas, mas naquele tempo não era, uma perua Kombi veio e atropelou ele e foi embora. E o meu tio começou a gritar, voltou,
socorreu, mas já não tinha mais jeito. Tinha dado traumatismo. Ele ficou internado acho que 3 dias em coma e faleceu. Sendo assim, essa história do meu irmão acabou. Porque eu não tive coragem de mexer. Minha mãe também não. E seguimos a vida. Eu peço a Deus que se um dia o Senhor quiser que a gente se encontre, Ele vai nos procurar. Ele vai me procurar, porque a minha mãe já não está mais aqui. Minha mãe também morreu sem achar o filho. Isso é muito triste. Enfim, a minha mãe, perguntaram da minha mãe também. Então não tenho pai desde a infância. E a minha mãe faleceu há 6 anos atrás. Minha mãe desde criança sempre foi muito doente, sabe? Sempre muito amante da vida. Muito. Minha mãe tinha muito amor pela vida. Amava viver, amava passear, amava. Só que sempre muito doente, problema de coração, desde criança. Fez cirurgia de coração. E quando ela morreu, ela estava num estado bem crítico já, porque ela precisava refazer essa cirurgia. Porém, ela tinha muitas complicações. Ela tinha diabetes, ela estava já com um problema no fígado, de tanto tomar remédio, que tomou remédio a vida inteira, desde criança. E ela morreu muito nova, morreu com 58 anos. Muito nova. E assim, morreu querendo viver, sabe? O que mais conforta meu coração é que a minha mãe morreu tendo conhecido a Cristo. Então eu acredito que hoje ela está nos braços dele, está com ele. Mas para quem tá me ouvindo aí que também não tem um pai, não tem uma mãe, sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando, que não é fácil, gente. Hoje eu sou adulta, tenho a minha família, tudo, mas quando eu soube do meu diagnóstico, né, de câncer coloretal, pra quem tá aqui no canal e não sabe do que eu tô falando, eu fui diagnosticada há 3 meses com câncer coloretal. Já fiz o tratamento de radioquímio, estou naquele aguardo da cirurgia, né, de fazer a cirurgia. Nesse tempo, gente, fez muita falta a presença da minha mãe, muita falta. Porque mãe é mãe, né? Não existe. Você pode ter amigos, você pode ter filhos, você pode ter marido. O amor de mãe não é igual. Não é. O amor de mãe é o amor de Deus mesmo, né? Que Deus tem por nós. Porque a minha mãe, ela, apesar das debilidades dela, né, tal, ela fazia de tudo pra mim. Sempre me ajudou. Sempre. Eu tenho 4 filhos, como alguns aí já sabem, que são mais antigos aqui no canal. São filhos tudo homens, o mais novo tem 16 para 17, o mais velho já tem 31. Então são homens já criados. E minha mãe é que ajudou, sabe? Porque eu sempre trabalhei e os pequenininhos ficavam com ela, né? Ela sempre cuidava pra mim, deixava na casa dela, fazia questão de cuidar. Eu queria pôr na creche e ela falava, não vai pra creche, vai pra escola. Pra que vai pra creche se tem alguém que pode cuidar, né? Então, é isso, gente. Hoje eu não tenho mais pai nem mãe, sou órfã. Eu tenho uma irmã que depois que meu pai morreu, há um bom tempo depois mesmo, minha mãe arrumou um relacionamento que não deu muito certo, ela ficou uns 20 anos com essa pessoa. E desse relacionamento nasceu a minha irmã. Então eu tenho uma irmã que tem diferença de idade pra mim de 20 anos. Ela tem idade pra ser minha filha. E ela já tem a família dela, já tenho 2 sobrinhos, né? Ela tem a família dela. E o que ela pode, ela me ajuda. Por exemplo, amanhã é dia de eu ir pra consulta, né? E ela já me mandou mensagem, falou que vai me levar, que quer ir comigo. Amém. Graças a Deus, né? Tem pessoas assim na minha vida. Aí ela vai comigo, aí talvez a gente vá almoçar juntas, porque é bem no horário do almoço. E assim, gente, também hoje o pai dela também já faleceu, né? Então nós duas somos órfãos mesmo. E essa é a vida, né? Quem tem, é o que eu falo, quem tem pai e mãe vivo, agradeça a Deus. É uma dádiva. É uma dádiva você ter seu pai, sua mãe, sua família unida. Agradeça a Deus, porque nada substitui. Nada. Você pode ter os melhores amigos do mundo. Da vida, né? Não do mundo. Você pode ter os melhores amigos da sua vida. Pai e mãe não substituem. Eles são tudo pra nós. Tudo.
Mas enfim, a gente vai sobrevivendo, né? Deus vai suprindo. Uma vez eu tava muito triste, eu fui fazer não sei se quem conhece aí, é tipo um retiro que chama Encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, eu fui falando para Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer tratar em mim, né? Eu fui com bastante expectativa. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que veio assim na minha mente foi um filme. Eu, criança, em volta do caixão do meu pai, naquele dia. Que naquele tempo velava os seus mortos, né? Os seus finados, dentro de casa. E meu pai foi velado dentro da casa da minha avó, da mãe dele, que era o lugar que ele mais amava de ir, né? No meio da sala. Então eu vi aquela cena, eu em volta, chorando, as pessoas chorando, porque sabiam que eu era a única filha, né, criança. E eu falei pra Deus: Senhor, por quê? Por que o Senhor tá me mostrando isso? E aí o Senhor me falou, né, é um modo de falar, gente, que não dá pra explicar. É no coração da gente a voz. Ele me falou assim: eu tô te mostrando para que você me perdoe por ter tirado o seu pai. Porque você amava tanto seu pai, que se você tivesse seu pai pro resto da sua vida, nunca você ia querer me conhecer. Foi isso, gente, que Deus colocou no meu coração. E isso eu penso ser realmente verdade, porque meu pai era tudo pra mim. Meu pai era maravilhoso, e eu tenho certeza que meu pai tá com o Senhor, tenho certeza. Uma pessoa muito boa, muito boa. Onde ele estava tinha unidade, onde ele estava tinha amor, não tinha briga, sabe? Não tinha desavença, não tinha nada de mal, só coisas boas aconteciam. Ele trazia a luz aonde ele estava. Meu pai era assim. E Deus falou que precisou recolher ele para que eu um dia pudesse o procurar. Tenho vontade de chorar, mas eu não vou chorar. E é isso. Justamente isso. Depois que eu já tinha 2 filhos pequenos, eu comecei a sentir esse vazio, né? Um vazio que nada preenche, sabe? Dinheiro não preenche. Eu estava até bem financeiramente nessa época. Meu marido ganhava bem. Eu não precisava trabalhar. Eu cuidava só dos meus filhos. Mas eu estava muito... Eu tinha minha mãe, né? Na época. Mas eu estava muito vazia. Eu procurava, sabe? Nas coisas, nas pessoas, preencher esse vazio que estava dentro de mim. E esse vazio era o quê? Deus me chamando, né? Um dia eu posso contar pra vocês, se vocês quiserem, quando Deus me chamou, como é que foi o meu chamado, como eu me cheguei a Ele. Eu não vou falar aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Nós já estamos com mais de 20 minutos. E o de ontem ficou 30 minutos, então hoje eu vou tentar fazer um pouco menor. Vou tentar. Se vocês não conseguir assistir tudo, gente, assiste um pedaço, depois assiste outro. Mas assiste, tá? Assiste, porque eu tô amando poder conversar com vocês, passar minhas experiências pra vocês. Outra coisa que eu falei sobre a minha vida, outra coisa que me perguntaram, se eu estou na menopausa. Gente, tô na menopausa. Tô. O médico da rádio falou pra mim que eu ia entrar na menopausa assim que eu começasse a fazer a rádio. Gente, eu sei que tem muitas aí que estão também nesse ponto. É horrível, né, gente? Agora não tive. Ó, tô até sem pijama, tomei um banho, porque eu fui na padaria aqui na frente de casa pegar um pãozinho pra tomar café, né? Mas tem hora, gente, que eu tô com a roupa fresquinha, de pijama, tudo, mas dá um calor que dá vontade de arrancar a roupa. E de repente, um frio. E é assim o dia inteiro, essa onda. Agora eu vou conversar com o meu médico pra ele me instruir. Eu acho que eu vou ter que tomar algum remédio, ir no ginecologista, né, me cuidar, porque eu já sou uma mulher de meia idade, né? Parece que não, mas o tempo voa, É por isso que eu falo, gente, vou voltar a bater na mesma tecla de ontem. O tempo voa, a vida muda de um ano e de um mês para outro. Quando que eu imaginava que no final de 2024 eu ia ter esse diagnóstico de ter essa enfermidade? Quando? Nunca imaginei. Sempre fui assim, muito ativa, de trabalhar em casa, trabalhar fora, de servir na igreja, de querer ajudar na igreja em tudo. Pra vocês terem uma ideia,
quando eu descobri que estava, né, com esse diagnóstico, eu fazia parte da igreja, eu estava no Ministério de Louvor. Eu tinha umas 10 mulheres que eram as minhas discípulas, que eu discipulava elas toda semana com Palavra de Deus online. Eu ajudava na parte da cozinha. Eu ministrava a palavra quando era escalada nos cultos. Então, assim, eu era muito ativa. E eu sempre amei ser ativa assim. Só que veio, né, um momento que pra mim foi inesperado, mas pra Deus tem um propósito. E Deus me tirou de tudo e me colocou aqui na minha casa. E agora eu tô vendo esse propósito de estar conversando com vocês, de ajudar, né? Talvez alguém que esteja aí precisando de alguma palavra. Eu não sei, gente. Parece que eu falo um monte de coisa nada a ver, só que eu sei que às vezes toca algumas pessoas. Por quê? Porque é Deus. Eu sinto que é Deus me usando, entendeu? Mesmo eu estando aqui dentro de casa, fechadinha, com esse diagnóstico, né? Que em nome de Jesus eu já tô curada. Eu vou fazer a cirurgia sim, porque precisa, mas eu tô curada. Então é isso, aproveitem, gente, a vida de vocês. Eu sei que às vezes dá tristeza por não ter dinheiro suficiente para comprar de repente o que você quer, ou fazer uma viagem, sei lá, às vezes você quer muito uma coisa e isso te traz tristeza. Mas eu vou te falar uma coisa, a vida é muito mais importante do que coisas. Você pode morar numa cabana, no meio do nada. Se você tiver o real conceito do que é vida, você vai ser feliz, sem nada. Então as coisas, elas são passageiras. A gente compra uma coisa hoje, amanhã a gente quer outra. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem um filho meu aqui, que tem 21 anos, ele é muito assim, seguro com dinheiro. Muito investidor, ele compra pra revender, ele, sabe, e nisso ele, com 20 anos, ele tá conseguindo fazer o patrimônio dele. Ele comprou um carro muito bom, que é um carro que ele queria. Comprou e pagou, não fez nem financiamento. Só que esses dias ele tava olhando no celular um outro carro. E faz o quê? Nem um mês que ele pegou esse carro que ele estava olhando bastante um tempo atrás. E eu olhei pra ele e falei assim, mas peraí, você não tá satisfeito com esse que você acabou de comprar? Tô feliz, mãe, mas eu já tô vendo qual o outro que eu vou querer. Eu falei, não é assim, filho. Assim você nunca vai ser feliz com o que você tem. Você nunca vai ser grato com o que você tem. Você vai estar sempre buscando, uma busca frenética, que lá na frente essa busca vai trazer tristeza e não alegria. Então, pessoal, não busque, sabe, bens materiais. Não busque, porque eu preciso trabalhar para deixar herança, para comprar casa, para isso, para aquilo, nanana. A hora que você for embora, não vai ter nada para você levar. Vou falar uma última coisa. Quando a minha mãe faleceu, a minha mãe tinha uma casinha que era uma casinha de boneca na casa dela. Coisinha mais linda. Tudo organizado, tudo não sei o que. Ela morava sozinha, então era tudo bonitinho. Eu amava ir lá. Porque eu deitava lá no sofá dela, aquela casa toda arrumadinha. Às vezes ela me passava uma mensagem. Filha, vem almoçar aqui em casa. Porque eu saía do trabalho 3 horas da tarde e às vezes eu não tinha almoçado. Aí eu chegava lá, ela tinha feito o que eu gostava de comer. E a gente batia um papinho, era uma delícia. Só que quando ela morreu, tudo que era organizado dela foi embora num dia. Por quê? A casa que ela morava era alugada. A minha irmã morava fora, em São Paulo. Naquele dia do enterro, minha irmã e eu precisávamos resolver, porque se ficasse mais um dia com a casa, ia ter que pagar mais um aluguel. A gente precisava esvaziar a casa para entregar. Foi muito triste, mas muito educador para mim isso. Tudo bem que o meu vídeo vai passar de 30 minutos, pessoal, mas por favor, escuta isso que eu tô falando pra vocês. Eu tenho vontade de chorar, porque é muito sério. Gente, em um dia não, uma tarde, porque de manhã ela foi enterrada. Numa tarde eu chamei um moço de mudança, chamei minha tia, que era irmã da minha mãe, e eu e minha irmã. Nisso a gente foi ver quem queria alguma coisa da minha mãe. Fiquei com pouquíssimas coisas dela, porque eu fico muito emotiva, então eu não quis muita coisa não. E dei algumas coisas pra minha tia, minha irmã levou poucas coisas também. E a gente deu mais coisas pro homem que tava carregando a mudança, né? Todos os móveis que a gente não cabia na nossa casa, a gente acabou dando pra ele. E assim, gente, numa tarde, a vida da minha mãe material foi destruída, finalizada. A casa ficou vazia. E detalhe, eu fui responsável, porque a minha irmã não estava aqui, por ela ser mais nova,
Eu fui responsável de buscar a roupa da minha mãe para ser enterrada. A minha mãe sempre foi muito impecável com as coisas dela, de escolher que peça combina com qual roupa ela mais gosta. Só que eu não estava com cabeça no momento para olhar uma roupa e falar, não, eu vou pôr essa roupa na minha mãe, que é a roupa que ela mais gosta. Eu não tava com cabeça, eu tava chorando, eu tava desesperada. Então eu fui lá, a primeira roupa que eu peguei, eu levei pra funerária, né, enterrar ela, velar ela. E ela foi com uma roupa que talvez ela não gostava. Ela não viu, eu sei disso, ela não tava vendo isso. Mas só pra dizer que quando a gente vai, nada mais importa. Desculpa. E todos nós, ricos, pobres, importantes, famosos, todos nós vamos um dia. E quando a gente for, vai ficar tudo aí. E às vezes muitas pessoas não estão vivendo, não estão aproveitando o simples que Deus deu. O simples que Deus deu, o de graça que Deus nos deu, que é o pôr do sol, que é o mar, que é andar num lugar de mata verde, que é passear com teu cachorro, que é sentar numa mesa com os amigos e tomar um café e conversar. A gente não tá aproveitando. Por quê? Porque estamos correndo atrás do vento. E tudo isso, como diz na Bíblia, em Eclesiastes, é vaidade. Vaidades acima de vaidades. Porque, meus amigos, minhas amigas, tudo vai ficar. Só o que a gente vai levar é o que a gente vai viver. Então, a vida, ela é muito mais importante do que as coisas. Não fique triste. Muitos tiram a vida por causa das coisas, por causa de dívidas, por causa de coisas que não conseguiu obter, então se sente frustrado. Não. A vida é muito mais importante que isso. Deus te deu, Deus me deu de graça. Ele nos deu a vida. A gente não precisa pagar nada pra Ele. A gente só precisa viver da melhor forma possível. Desculpa, gente, eu não consigo me conter. Eu sou muito emoção. O que eu falo é verdade. E a verdade me faz chorar. Mas eu choro não é de tristeza, é de alegria, sabe por quê? Porque eu me sinto rica de poder ter essa visão. Eu sou rica, não de coisas. Eu sou rica porque eu entendo o real valor da vida. E eu espero que você também. Mais uma vez eu digo, não fica triste. Celebre. Vai cantar, vai dançar, vai viajar. Não tem dinheiro? Vai tomar um sorvete. Ah, não tenho dinheiro para sorvete? Vai correr na praça. Vai sentar no banco, vai olhar para as árvores e ver o canto dos passarinhos. É de graça. É de graça. Vai abraçar teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe. Vai dizer que ama. Porque depois que eles vão, não dá mais tempo de dizer que ama. Depois que acaba a nossa trajetória aqui, não dá mais tempo de fazer mais nada. Então vamos fazer hoje. Vamos agradecer hoje. Vamos viver hoje como se não houvesse amanhã. Vamos? Amém? Gente, obrigada, vou parar por aqui. Por mim eu ficaria aqui 50 minutos falando, mas eu sei que ninguém vai ficar aqui escutando 50 minutos. Desculpa, já acabei a louça faz tempo. E foi muito bom esse papo. Eu gostei muito. Deixa perguntas, tá bom? Se vocês quiserem saber, eu vou estar aqui falando com vocês. E, gente, se inscreve no canal. Como eu disse, eu não estou trabalhando. Eu estou tentando ter a minha renda aqui do YouTube. E é muito pouco, por enquanto, porque eu sou muito pequeno, o canal é muito pequeno. Mas, pra mim, como eu falo,
o maior valor pra mim não tá no que eu tô ganhando aqui do YouTube, tá? No que eu estou ganhando, passando isso pra vocês. Eu tô sendo abençoada de abençoar vocês. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!